Alô Brasil, alô Brasil, alô Brasil! Programa Arte Multicultural! Alô Brasil, alô Brasil, alô Brasil! Cada um de nós aqui é multicultural, que nem esse programa, né? Que maravilha! Então a gente vai ouvir um pouquinho o Beto. Por gentileza, você passa o microfone para ele? Assim. Ô Beto, que maravilha, né? Obrigado pelo convite, Diz aí. parabéns. Como é que você descobriu a Mandi? Então, há um tempo atrás eu ajudei a montar uma ONG, que era chamada Entreter, uma ONG para trabalhar com arte, cultura, com dança. E a Mandi foi uma das poetisas que foi apresentar no nosso primeiro evento. E a partir dali, eu me admirei da arte dela. E aí a gente começou a ser parceiro. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Bom demais. E aí disso a gente se casou na vida e na arte. Que maravilha. Então, com muitas emoções, fala um pouquinho da tua carreira, como é que você se descobriu enquanto artista? Então, eu sou de uma família de músicos. E aí, por incrível que pareça, meu bisavô, meu avô, desde a mãe, os paternos e os maternos eram músicos. Mas o meu pai foi o que quis pular essa fase aí, essa onda de arte na família. Ele foi estudar arquitetura, ficou na arte, mas mesmo assim ele cortou isso. Aí eu fui o que recuperou, porque eu cresci ouvindo meus avós tocando. E aí isso daí já estava tão dentro de mim, eu até fui seguir uma carreira acadêmica, mas a arte me chamou, não teve jeito. Então eu estudei trompete na escola municipal, violão na ULM, e fui buscando outros instrumentos, né? Tem muita história para contar, né? Sim. Então, com muitas emoções, o microfone volta para a Mandi. Sim. Ô Mandi, então fala um pouquinho da... Eu sei, ambos, né, estão super envolvidos, né? Mas fala para nós um pouquinho sobre a banda Exu do Raul. Sim, a banda Exu do Raul é uma banda muito polêmica, né? A polêmica começa pelo nome. Pelo nome. Nossa, a gente já ouviu cada coisa. Ouvimos até de amigos sinceros que queriam falar pra gente, por que vocês não mudam o nome da banda, né? Com esse nome não vai dar certo, né? Então, não, justamente o nosso interesse em estar resgatando essa cultura é justamente porque existe um grande preconceito em torno disso, né? Inclusive, porque assim, existem várias verdades no mundo, né? Ainda mais em termos, né, da teologia, né? E da nossa ligação espiritual. Mas não existe uma verdade que seja mais verdadeira que as outras, né? E a banda em si, né? A gente já foi tocar na Feira da Pompeia ultimamente, e teve uma pessoa que se revoltou, queria que a gente saísse de cena, né? Porque a gente fala de Exu e às vezes coloca alguns pontos, né, de Umbanda ou de Candomblé dentro das músicas, né? E existe, na verdade, uma falta de conhecimento, né, em relação a essas culturas, principalmente por serem culturas negras, né? Porque até do judaísmo, que é uma religião assim um pouco mais fechada, né, que se sabe menos, né? Não existe um preconceito como existe, por exemplo, para a cultura negra, né? Para as religiões que têm de uma cultura negra. Então, por isso, esse foi o nosso intuito, inclusive, de estar chamando o Exu, né? Porque não podíamos chamar outros orixás sem ter chamado o Exu primeiro, né? Então a gente quis chamar o Exu do Raul, porque imagina, se o Raul foi tudo isso, imagina o Exu dele, né? Então a gente está garantido, né? Não tem medo, não tem problemas, né, de estar trazendo isso, inclusive de estar resgatando uma cultura tão rica quanto é a cultura africana e que tem umas raízes tão sólidas no Brasil. Então vamos dizer para eles assim, ó, seguinte, não fica travando o nosso caminho, não. Não fica travando, atrapalhando, não, porque a banda do Exu do Raul vem aí. Você disse que dava cachaça pro Exu. E até hoje não deu. E não deu, né? Então, com muitas emoções, nós vamos entrar na música. Depois você fala um pouquinho sobre os artistas que compõem a banda, né? Sim, sim. Então, com muitas emoções, a banda Exu do Raul. Maravilha. Sim.
Então, com muitas emoções, né? Sabe, queridos internautas, a gente fica assim emocionado, com muito amor, sabe? Que é uma banda diferente que tá chegando aí, ó. Queremos saber muito, inclusive, a sua opinião sobre isso. Não deixe de entrar em contato conosco, hein? Então aí, venha! Trabalho escravo, quantias impostas, velhos impostos, impuseram esses homens mal intencionados. Aguardo atento o momento de dizer o que vou fazer, o que eu tenho pra você. Enorme ferida exposta como a mosca sobre a bosta. Eu espero amanhecer, por quê? Eu sabia que sempre seria a eterna histeria coletiva do dia a dia, do insegurável, não aconselhável para aqueles conformados, otários e bravos, barracos jogados, gradados de lado, ignorados pelo sistema, esquema, propina na esquina, o acerto de certo te garante alguma paz por pé. Confesso que nunca fui santo, sorrindo ou em branco, sigo em frente defendendo a minha gente, desnutrida, fudida, com a barriga vazia e muitas vezes sem moradia. Periferia é a realidade de muitos que procuram na simplicidade algum refúgio. Envolvimento lento, desenvolvendo talento pro mal e achando isso tudo natural. Legal, o exemplo vem de cima. Como é que some de um distrito tanta cocaína, farinha e um bolinho pra fazer meu pão, com ovo frito com arroz e com feijão? Então, será que é muito que eu me peço? Sei que sou pobre, mas ainda não virei ladrão. Irmão, só quero trabalhar, não aguento mais passar fome nem ver meu filho chorar. Será que com revólver na mão vou acabar com a minha vida ou encontrar alguma solução? Disperso no universo, não creio em tudo que leio, mas digo tudo o que penso, sem nenhum receio. Anseio, sei que esse dia virá, mas o tempo não para e eu não posso esperar. Porque quando meu filho crescer, não adianta chorar, não tem mais o que fazer. Estou aqui, viajo tranquilo, sem grilos, e acredito na conquista do objetivo. Decidido, só correria, acredito no que eu quero, vou buscar e não espero. Só peço um pouco de atenção das nossas autoridades, não só quando é eleição, cidadão. Isso não é ouro nem prata, é simplesmente um recadinho de um vira-lata. Caminhando pelo centro da cidade iluminada, caminhando pelo centro. Caminhando pelo centro da cidade iluminada, caminhando pelo centro. Caminhando pelo centro da cidade iluminada, caminhando pelo centro. Eu vejo malas que pisam da música do lado do bar. Eu já nasci por aqui, eu já nasci por aqui. Caminhão pra estrangeiro, pra garantir meu dinheiro, paguei a conta do bar. Se a vida é uma dobra, temos que se desdobra o mistério aflorar. Eu caminhando na rua, noite clara de lua, ouço o homem gritar: Deus morreu, Deus morreu, ele do que eu. Deus morreu, Deus morreu. Deus morreu, Deus morreu, quando o homem bom nasceu. Deus morreu, Deus morreu. Deus morreu, Deus morreu, quando além homem cresceu. Deus morreu, Deus morreu. Caminhando pelo centro da cidade iluminada, caminhando pelo centro. Caminhando pelo centro da cidade iluminada, caminhando pelo centro. Caminhando pelo centro da cidade iluminada, caminhando pelo centro. Caminhando pelo centro da cidade iluminada, caminhando pelo centro. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. Se me engana, o tempo é grana em São Paulo. É sempre lindo andar na cidade
de andar. São Paulo. Caminhando pelo centro da cidade iluminada, caminhando pelo centro da cidade iluminada, caminhando pelo caminhando pelo centro da cidade iluminada, caminhando pelo caminhando pelo centro da cidade iluminada, caminhando pelo São Paulo não há saídas, só ruas, viadutos e avenida. Iluminada, caminhando pelo centro. Caminhando pelo centro da cidade iluminada, caminhando pelo centro. Caminhando pelo centro. Caminhando pelo centro da cidade iluminada, caminhando pelo centro. Muito obrigado pela presença de vocês. O Exu agradece. Parabéns, hein? Bom muito demais. Obrigada, Nicanor. Beleza, maravilha, hein? E como você perguntou, né? Os integrantes, na verdade, Exu é uma família grande, né? Família grande, né? Família grande, é uma família de músicos muito comprometidos, interessados também, não só né, com toda essa mistura, né, cultural, né, com toda a mistura mesmo, né, de pessoas que a gente admira dentro da música, que estão fazendo esse resgate também. E também é gente que vem do teatro, então às vezes acontece da gente fazer em shows, performances ou danças ritualísticas, né? E que também isso acaba, né, gerando um impacto, né? Um impacto, né? Vamos chamar. Um impacto, assim. Né? E é uma delícia estar dentro da banda e estar com essas pessoas que têm assim, uma filosofia de vida assim também, né? Dentro da arte, dentro da música, dentro da cultura, né? Porque são todas pessoas que trabalham em várias linhas dentro da arte. São artistas plásticos, são atrizes, capoeiristas, dançarinos, né? Gente de várias outras artes que está junto com a gente e que está também fazendo outras coisas junto com a gente. Então, que maravilha, né? Eu sei que, né, alguns artistas ali eu conheço, né? Sim, sim. Né? A Viviane, né? A Preta Lemes, né? Preta Lemes. O Thiago no violino, né? Temos o Carlinhos de Moraes, que está na percussão, né? A Herê, né, que está na guitarra também, a Raquel Herê. Temos uma atriz bailarina, né? Sim, a Juliana Reis. Juliana Reis. Que ela é a nossa vampira. Hoje em dia também quem está fazendo a vampira é a Marina Cairês, que é a Mulambo, né? A Maria Mulambo, né? Que está com a gente. Que maravilha, né? Então, é interessante, né? Você falou que também faz poesias, né? Sim. Então, poderia declamar uma poesia sua para nós? Sim, sim. Eu vou declamar uma poesia minha que eu fiz dedicada ao Fernando Pessoa. E só para ser uma coisa assim mais clássica, né? Porque poesia é uma coisa clássica, né? Então eu vou ficar de pé, gente. Fiquei. Então assim, a uma pessoa chamada Fernando. Eu sou um cara muito pessoa. Eu sou um partido de gente. De um país indigente com indignação consequente e de gestão irritada. Eu sou um corsário de sucesso. Eu penso. Não tenho moderação e sou descrente. Refugo a minha insígnia insignificância no vigor da tua presença. E deixo a chuva moldar tuas lágrimas em meu corpo. Lugar distante e jocoso me trouxe para tão mim que de dentro te quero. Uma mansa lisonja me esconde em seu olhar agudo de um ser inquestionavelmente pessoa. Maravilha, bom demais. Muito obrigada. Bom demais. Obrigada. Olha, com muitas emoções, né? Hoje nós temos um convidado especial aqui, né? Ele veio assistir, um grande batalhador aqui da cultural, artista aqui da região, né? Do Butantã, né?
que é o Hernandes Bragança, né? Então, fala um pouquinho das tuas atividades, né? Tem mais, vocês têm envolvido com mais trabalhos, além da banda Exu do Raul? Sim, sim. Eu, na área do teatro, o meu nome artístico é Bia Castilho. E como a Bia Castilho está agora fazendo uma montagem de uma peça que chama Miragaia. É uma peça escrita por um dramaturgo novo chamado Carlinhos de Moraes, né? E tenho no elenco tanto o Beto Capeta, que é Roberto Roldão no teatro, quanto a Lívia Kunz. E é um trabalho muito interessante que fala sobre uma realidade nova, de um futuro novo, de um futuro pós-fim do mundo, assim, né? De uma proposta, inclusive, a proposta de encenação, ela abrange tanto fazer em lugares novos, assim como, por exemplo, o Buraco do Minhocão, né? Num espaço alternativo dentro da cidade, para trazer essa realidade urbana também, né? Que tem muito no texto. E também em lugares fechados, em teatros e lugares que a gente normalmente já faria, né, a peça. E é uma peça justamente que retrata disso, né, ou seja, a parte que é a indiferença, né, que a gente coloca assim agora frente a algumas mudanças que já estão acontecendo no mundo e que podem levar a grandes modificações, como a própria questão do lixo, como a própria questão do consumo desenfreado, como coisas que hoje parecem sem consequências, mas daqui a 20 anos talvez não seja. Essa peça, inclusive, é lá feita no futuro, quando já tudo isso aqui já não existe mais, né? Essa realidade como a gente a conhece hoje. É uma peça que eu acredito, o texto é muito forte, né? É um texto que dura em torno de 50 minutos a peça, uma peça contundente nesse sentido, que trabalha essas questões e que tem uma visão nova, mesmo como encenação, porque coloca inclusive os atores como guerreiros, né? Eles já têm que ser guerreiro para estar vivo, né? Então já tem que ser guerreiro, né? Então vai ser uma proposta diferente que espero que depois vocês possam acompanhar melhor. O nome da companhia que a gente trabalha chama Companhia Esquizocênica, né? E tá ali, tem outras montagens também, mas essa que a gente está mais envolvido assim agora, nesse momento, que já está próximo de uma estreia. Quando vai ser a estreia da peça? A estreia da peça vai ser no final de setembro. Já tem local? Vai ser no Buraco do Minhocão, ali o buraco que existe ali no começo da Rua Augusta, né? Que ele vai dar para o Minhocão. Embaixo da Roosevelt. Isso, embaixo da Praça Roosevelt. E as pessoas que quiserem entrar em contato, poderia passar e-mail, contato ou site de vocês? Sim, sim. A gente tem um blog, tá no Facebook, Esquizocenia Ativa, né? Também dá para achar com esse nome de Esquizocenia Ativa, com blog, no blog. E o e-mail é ciaesquizocênica@hotmail.com. E quem tiver alguma dificuldade pode entrar no Google? Claro, pode procurar Esquizocênica, que tem um trabalho já de alguns anos. Tem vídeos, né? Sim. E também tem o nosso trabalho que a gente faz no CAPS, né? Que é de Centro de Apoio Psicossocial, que a gente dá aula de teatro lá. E eles estão fazendo um filme, né? Que ainda não tem nome, né? Que eles vão procurar um próprio nome para o filme que eles estão criando juntos, que a gente está criando junto com eles, né? Mas também a gente dá aulas lá, tanto para usuários como para não usuários, né? Toda segunda-feira à tarde. Então eles podem, as pessoas que tiverem interesse no CAPS Itapeva, na Paulista, atrás do MASP, né? Aí quem tiver interesse também pode procurar lá, né, para se inscrever, é gratuito, né, e pode estar participando das atividades que acontecem lá. Você poderia dizer para a gente o que é CAPS? CAPS é Centro de Apoio Psicossocial. É como um hospital-dia para pessoas que têm sofrimento mental e que estão fazendo algum acompanhamento, mas lá também existem outras atividades que podem ser realizadas, como ir ao teatro, ir ao cinema, literatura ou outras coisas. E as pessoas pagam alguma coisa? Não, é gratuita. É gratuito. Pode chegar lá, perguntar pela Companhia Esquizocênica e entrar. Maravilha, né?
Então, vamos voltar para o Beto. Você está com o microfone, Beto? Eu acho que tá. Tantas emoções, essas coisas. Estou pagando mico. Mas então, Beto, diz para nós, você tem algum trabalho à parte também ou só esse trabalho junto com a Mandi? Não, esses trabalhos? É que a gente acabou misturando tanto nossa vida, tanto pessoal quanto a profissional, e casou nossas ideias de trabalho, de projeto. Inclusive da Companhia Esquizocênica, a gente também está pesquisando para lançar um livro, porque esse conceito de esquizofrenia que acabou assim permeando nossa forma de ver a arte. Uhum. Então no Exu, por exemplo, ela é Maria Padilha. Eu como ator sou Roberto Roldão. Nós criamos personagens. Roberto Roldão. Para cada arte que a gente trabalha, a gente tem um personagem que ele tem vida própria, nascimento, ele nasceu daquela forma, trabalha com isso. É uma homenagem também, como os heterônimos de Fernando Pessoa, também dá para pensar por aí. Só que nós somos, por causa da questão da nossa pesquisa em loucura, pegamos a ideia da esquizofrenia e lançamos no palco. Aí ficou a esquizocrenia. Esquizocrenia, né? Sim, também trabalhando a ideia do duplo, né? Do ator, né? Então, trabalhamos realmente a ideia do desdobramento, né? O desdobramento. A gente pode até depois aprofundar mais essa discussão, mas a ideia de trabalhar a arte de uma forma extemporânea. O que deu para sentir que vocês, essas pessoas que têm esses problemas, né, mental, psicológico, né, vocês trazem e influenciam eles a participar do teatro, é isso? Isso. Na verdade, problemas psicológicos e mentais todos nós temos, né? Agora, o sofrimento mental, às vezes tem pessoas que não conseguem reagir do mesmo modo que outras, né? Tem um sofrimento que não conseguem, né? E a arte é revolucionária, ela sempre é revolucionária, né? Ela sempre vai te jogar para frente, a arte sempre tem alguma coisa nova para te dizer, para te ensinar. E é muito interessante ver a evolução dos próprios pacientes, né, nesse processo artístico, entendeu? De repente, às vezes, pessoas que tinham problemas até físicos, né, de locomoção ou né, sei lá, ou de tocar as pessoas. Isso tudo vai sendo trabalhado, porque a gente tenta também integrar. Como minha formação original é música, nos nossos trabalhos sempre existe a questão da imagem, da música, o toque, a pessoa, a transformação da pessoa e a visão dela no mundo, né? De como ela está reagindo, como ela está experienciando o próprio sofrimento e como dar a virada disso, né? Como transformar isso em arte e em tranquilidade, em paz, para poder viver melhor. As coisas são interessantes, né? A gente lembra da galinha, né? Bota o ovo, né? Choca o ovo, né? E o pintinho, né? Aí fica preso dentro da casca, né? Aí, um determinado dia, né? O pintinho cresce e estoura a casca do ovo, né? E tem muitas pessoas que vivem, né? Hoje ainda preso, né? Como se fosse a casca do ovo, né? E ela fica ali introspectiva e não consegue se abrir, né? Isso. Não consegue, inclusive, reagir frente ao mundo, né? Porque às vezes a gente vive, né, trabalhando, vive para pagar conta, né? E todo o resto que a gente tem, que a gente veio para fazer, que a gente tem dentro de nós, esse universo, ele acaba sendo mofado dentro de nós por causa do sistema, né? De como a gente tem que se portar perante, né, a sociedade. Inclusive dentro da arte, né? Porque querem dizer que a arte é assim, ou é assado, é aquilo. Então, eu conheço, por exemplo, muitos fotógrafos que são artistas e que hoje em dia só vão trabalhar se você poder pagá-los. Porque senão eles não vão. Quer dizer, a própria arte deles acaba sendo tolhida pelo sistema, né? Pelo dinheiro. Do lado das finanças, né? O que motivou eles primeiro a serem artistas acaba morrendo. Né? E a gente acaba virando um técnico, né? Porque o que é interessante, né? Os problemas sociais, né? O trabalho do dia a dia, a rotina,
o que é interessante, que você pode exercer uma profissão, um trabalho, seja das mais diversas possível, e se um determinado tempo você conseguir doar para a sociedade, né, para aquele que está ao seu lado, né, é muito bom, né? Então é nesse sentido, né, o caso do fotógrafo e outros segmentos. O universo necessita dessas cores que estão dentro de cada um de vocês que está ali do outro lado da telinha. O universo precisa de vocês, e é com atitude de colocar essa energia para fora que muitas transformações vão ser possíveis, né? Inclusive colocar as emoções para fora, colocar alegria, se coletivizar. Vai ter um grupo em volta de você que vai te apoiar. Inclusive essa questão de doar é uma questão que volta até para si mesmo, né? Porque você acaba doando e recebendo. Esse tempo que você predispõe para trocar, você também recebe, porque é uma troca mesmo, né? A arte. Porque não existe o artista trancado num quarto escuro. Pode existir, mas em tese. Mas e a crítica que ele pode ter de visão de mundo, de receber resposta, que sempre é um discurso, né? A arte. Que a vida é muito interessante, não é? Porque às vezes fala assim, como que eu posso ajudar outra pessoa? Muitas vezes nem é o lado financeiro, né? Muitas vezes uma boa ideia dada no momento certo, né? Eu até vou lembrar assim, de um caso particular, né? São vários casos, vou lembrar de um, né? Eu vou lembrar de dois. Um dia um amigo, né, trabalhando na empresa, ele tinha problema, ele tinha ficado doente e tal. Ele pegou e aí ele retornou ao trabalho, né? Ficou um bom tempo afastado da empresa. O fundo de garantia dele estava baixinho, né? E ele não conseguia pagar o aluguel. Aí eu tinha comprado um imóvel financiado. Aí eu falei para ele, por que você não tenta? Ele falou, não, meu fundo de garantia está tão baixinho. Eu falei, vai lá na imobiliária. Aí não dá certo. Eu falei, vai lá e tenta. Explica. Porque se você não pode financiar com 5 anos, financia com 15, com 30, mas tem aquele espaço teu. Aí ele foi, essa pessoa conseguiu comprar um imóvel, por exemplo, eu comprei de 2 quartos lá na Santa Cecília, e ele comprou um espaço de 3 quartos, que era o dobro do espaço do meu, né? E aí, há pouco tempo atrás, eu encontrei com ele e ele disse, eu comprei um apartamento graças a você, né? E o outro foi um outro amigo, vamos falar o nome, né? Não tem problema, né? Por exemplo, eu admiro muito o Batista, lá do Café do Bexiga, que vocês conheceram, né? E o Batista ficou muito triste quando fechou o Café do Bexiga. E lá aconteceram várias noitadas, muitos eventos musicais, né? E aí o coitado do Batista, né? Um determinado dia ele pegou e disse, olha, Nicanor, eu havia parado de compor, parado de tocar. Mas como você me convidou para o sarau, eu estou me estimulando, eu vou voltar a tocar, estou compondo de novo, né? Então a gente fica feliz, né, com o Batista lá do Café do Bexiga e todos que integraram o Café do Bexiga, né? E tantos amigos, né, que a gente vai descobrindo, né, que a vida é um espelho, né? Quando você faz coisa boa para alguém, isso multiplica, e é muito bom você ter essa resposta. Eu imagino quantas coisas boas não acontecem com vocês. Com certeza. Mas com muitas emoções, vamos pedir, você vai declamar um poema em espanhol, é? Em espanhol não, eu ia declamar um poema do Pessoa, mas eu posso. Você fica tranquila, o espaço é teu. Pode mandar um Pessoa, não, um Drummond? Pode, Drummond. Então lá vou eu, hein? Vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias e mercadorias espreitam-me. Eu posso seguir até o enjoo. Eu posso sem armas revoltar-me. Olhos sujos no relógio da torre. Não. O tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, alucinações, maus poemas e espera. O tempo pobre e o poeta pobre fundem-se no mesmo impasse.
Em vão eu tento me explicar, porque sobre a parede das palavras tem cifras e códigos. O sol consola os doentes, mas não os renova. E as coisas? Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade, 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado, nenhuma carta escrita e nem recebida. Mas todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo sabendo que o perdem. Crimes da terra. Como perdoá-los? Eu fiz parte em muitos. Alguns achei belos. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Por fogo em tudo, inclusive em mim. A menina de 1918 chamavam anarquista. Porém o meu ódio é o melhor de mim. Com eles eu dou a poucos uma esperança mínima. Passem de longe ônibus, rios de aço do tráfego. Eu garanto que uma flor nasceu. A sua cor não se percebe. O seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Eu sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente eu passo a mão nessa forma insegura. Ao longe, pequenos pontos brancos avolumam-se. Galinhas em pânico. É feia, mas é realmente uma flor. Furou o tédio, o nojo e o ódio. Parabéns. Bom demais. Carlos Drummond de Andrade. Bom a flor demais. e a náusea. Maravilha, grande Drummond, né? Sim, grande Drummond. É interessante, lá no Rio de Janeiro, né? Fizeram uma imagem do Drummond. Vamos ver se eu consigo lembrar. Ele está assim, né? É, né? Isso, roubam o óculos dele e vira e mexe, né? Pelo que eu tô sabendo. Roubam óculos. É, o famoso óculos ali da praça, né? Lá no Rio de Janeiro, né? É. Dizem que ele gostava muito do Rio de Janeiro, né? Só que ele gostava do Rio, do interior, né? A cidade, né? Então a imagem está assim, com o mar de fundo, né? Ele de costas para o mar, né? E olhando para a cidade, né? Que são seres humanos, né? Então, maravilha. Nós já estamos recebendo perguntas, né? Ah, que legal. Que ótimo. Nós estamos aqui. Opa, manda um alô para o Kleber Cetim, do programa Rota BR. Ele está assistindo e parabeniza o aniversário de 1 ano do programa. Muito bom. Kleber, a gente fica muito agradecido. Beijo de luz para você. Isso mesmo. Laroie! Isso aí. E nós ficamos muito felizes porque, como diz, né? Venha você para a arte multicultural, venha você para o prazer de fazer arte, né? Sim, sim. Aliás, assim, você perguntou pra ele como ele começou a ver o negócio da arte. Você acredita que eu nunca tinha pensado em ser artista? Não, né? Não. Eu sempre escrevi desde pequenininha. Mas quando começou em 96 o movimento do Minhocão, o movimento do Minhocão, assim, pra quem não conhece, é assim, nessa época o Maluf era o prefeito, né? E ele quis deixar o Minhocão aberto para os carros o tempo todo, 24 horas só passando o carro lá. E aconteceu um movimento muito bonito de toda a comunidade em volta do Minhocão para que isso não acontecesse. E na época eu estava junto com o pessoal da PUC, da USP, a gente estava ali
no Minhocão também. E eu coordenava a parte das apresentações, dos eventos. Eu sempre era, digamos assim, um mestre de cerimônias. Eu recebia o pessoal, mas eu mesma não subia no palco para declamar um poema. Eu apresentava os poetas que iam lá declamar. E pouco a pouco eu falei, uai, por que eu não posso? Né? E foi abrindo de lá, desse movimento até hoje. Só para encerrar essa história, dizer que esse movimento foi um movimento vitorioso, que juntou várias assinaturas, um abaixo-assinado muito grande. Inclusive, quem endossou esse projeto de lei foi o José Eduardo Cardoso, que hoje é ministro da Justiça, né? E que foi um movimento vitorioso. Tanto é que hoje o Minhocão fecha às 9h30 da noite e abre às 6 horas da manhã. Todos os dias, pelo menos nesse horário, as pessoas que moram em volta ainda podem dormir, né? Fazer outras atividades sem ter que ouvir aquele barulho. Fora a herança de que, com isso, vocês, o Nicanor, que também estava nesse processo, conseguiram que de domingo ele ficasse fechado, porque com essas apresentações que vocês faziam, criou-se uma tradição de se usar o Minhocão no domingo. Isso mesmo. E até hoje, inclusive, tem um trabalho em cima do Minhocão, que é o trabalho da Vaca Mirim, né? Que a gente faz um trabalho com as crianças, tanto do Minhocão que estejam passando, da região, do bairro, da onde for. E tem o pessoal que chama do projeto Espelunca, por um sorriso de criança, que trabalham com as crianças da favela da Rocinha, aqui em São Paulo, que fica na região do aeroporto, e que é um grupo de pessoas, indivíduos, né, que já trabalham no sistema, mas à noite vão fazer uma coleta de lixo e vão vender esse lixo, e desse dinheiro que eles recebem, eles pegam as crianças da favela e levam para teatros, para cinemas, e também para essa Vaca Mirim, né, que rola todo o último domingo do mês, na entrada da Consolação, indo um pouquinho lá em direção da Santa Cecília, mais ou menos no meio do caminho. Começa às 1h e vai até umas 7h. É para a criançada se divertir, vai ter desfile de vacas, vai ter premiações várias, gincanas. Nossa, é um... Beijo pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, data querida. Viva Artmulte! Viva! Viva Artmulte! Viva! Viva os artistas! Viva! Viva Soab! Viva! Viva a TVS Brasil! Viva! Viva! Surpresa! Muito obrigado! Que delícia! Bom demais! Essa foi A surpresa. senhora fez essa novidade para nós. Então, jovens, nós temos o Caio Rodrigues. Caio Rodrigues parabeniza o Nicanor pelo trabalho. Ô Caio, abraço de luz para você, né? Sim, sim. Vamos mandar um abração para o Caio, que é amigo da cultura. Caio, olha aqui, ó. Sinta-se abraçado. Isso, de coração com coração. De coração para coração. Sim. Então, Rebeca São Paulo parabeniza também. Abraços e beijos de luz para a Rebeca. Obrigado, Rebeca. Abração para o seu Caio também, que está nos assistindo e trouxe o bolo. Você acha que todo artista é meio louco? Judite São Paulo. Será que essa é pra mim? Pode ser. Eu não acho que todo artista é meio louco. Eu acho que todo mundo é meio louco. E todo mundo é meio artista também. Será que é por isso que eles são loucos? Isso eu já não sei. Mas que todo mundo é um pouco louco e que todo mundo é um pouco artista, é. E tem que deixar isso fluir, entendeu? Fluir mesmo. Mesmo a própria loucura, porque ela pode ser uma coisa produtiva, gostosa e agradável. Não precisa ser reprimida com uma coisa feia, né? Que não possa ser integrada dentro de um coletivo. Maravilha. E Beto, e você? Sua opinião? Eu imagino que é uma questão muito melindrosa essa, porque o que eu penso é que
O que é loucura? O que a gente vai pensar sobre loucura hoje? Porque a gente tem todo um grau de neurose que a sociedade contemporânea acaba lançando a gente, a pressão de... O que a gente até falou um pouco aqui, de ter que pagar as contas, ter que resolver isso, todas essas solicitações acabam deixando, muitas vezes, a gente alterado de como nós seríamos tranquilamente, assim, no dia a dia, né? E eu acho que essa é a resposta. A loucura pode ser uma resposta criativa a isso, ou pode ser uma resposta reprimida. O importante é usar essa resposta para o bem-estar seu e para resolver o problema e para tentar ajudar as outras pessoas. Desculpa. Só ia dizer mais uma coisa aqui. Se existem tantas pessoas no Brasil com sofrimento mental, a gente não pode pensar que essas pessoas são loucas. A gente tem que pensar que a sociedade tem sérios problemas, né? E que essas pessoas precisam ser inseridas de outras formas dentro da sociedade e elas têm que criar objetivos reais de vida, né? Eles têm que ter algum lugar onde eles gostariam de chegar. Porque o fato de você só viver para isso, para pagar conta, para ser uma pessoa certinha dentro do sistema, é uma coisa muito broxante, né? Não pode se dizer que as pessoas estejam loucas, né? Elas estão certíssimas, né, em achar que isso é loucura, né? Agora, o que eu acho interessante, né, no teatro, né, quando nós vamos interpretar um personagem e conseguimos viver o personagem, né, por mais que exista uma rejeição da sociedade, o importante para o ator é interpretar bem, né? Sim, é você sentir a sua personagem, poder vestir a sua personagem sem medo, né? Poder sair até do script, porque você sabe que você está com a sua personagem ali, na língua, no corpo, no gesto, né? Em tudo. Você é outra persona, né? Então, isso que é legal, que o ator, ele pode ser um louco no seu personagem. Pode. E fora dele também. Fora dele também. É uma vantagem, ele pode ser duplamente louco, viu? Eu vou pedir para vocês cantarem, depois, falando com a coordenação, a Sheila, depois tem um CDzinho de fotos aí, mas a gente vai colocar na hora das perguntas depois. Então, vamos pedir para vocês cantarem, vocês cantam e depois a gente volta para as perguntas. Maravilha? Sim. Então diz qual a música que vai cantar. Essa música chama-se Insânia. Ela fala um pouco dessa questão dessa neurose, dessa loucura, desse mundo alterado que a gente tem, né? Um pouco essa questão da destruição dos valores. Vamos cantar para ver o que cada um acha, né? Ela chama-se Insânia, baseada num poema do Augusto dos Anjos. Maravilha. Vi o mundo enlouquecer. Cenas absurdas. No mundo em que eu nasci, Eu já fui condenado. estou vivo ou já morri. Um índio é queimado. Um prédio que desaba, Cidades alagadas. transbordam rios de mágoa. Mentira, violência. Políticas cruéis, Das mãos se vão os dedos. já foram-se os anéis. Herdeiros do futuro. E o que restou de nós? Mendigos pelas ruas. Crianças nos faróis. Amor, que coisa é essa? Tesão é o que se sente? Ficar é tão mais fácil. Eu vou ficar doente. Pela periferia. Mensagens racionais. Depois da Guerra Fria. Ficou quente demais. Contemplo o passado. E nada satisfaz. Os erros sempre os mesmos. O homem incapaz. Seu fel, sua maldade. Tu diz que são demais. Ensina pros teus filhos.
aprende com seus pais. Insano é esse mundo. E quem é o culpado? Eu vou chamar esse mundo. Eu quero é ser vingado. Então escute, que eu vou te dizer. o inferno é aqui mesmo, você não deve temer. Então escute que eu vou te dizer. Inferno é aqui mesmo, você não deve ter medo de morrer. Escute que eu vou te dizer. Inferno é aqui mesmo, você não deve temer. Então escute que eu vou te dizer. Inferno é aqui mesmo, você não deve ter medo de Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi a tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E se alguém ainda causa pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Então escute que eu vou te dizer. Falar que mesmo você não deve temer. Então escute que eu vou te dizer. Falar que mesmo você não deve ter medo de morrer. Escute que eu vou te dizer. Falar que mesmo você não deve temer. Então escute que eu vou te dizer. Falar que mesmo você não deve ter medo de Vi o mundo enlouquecer. Parabéns, bom demais. Bom demais. Eu vi o mundo enlouquecer. Então, com muitas emoções, voltamos para as perguntas. Sim, sim. Então, com muitas emoções, oportunamente vocês verão as fotos num outro momento, né? Muitas emoções. Com muito amor, integração. Judite, beijo de luz para você. A Judite que fez aquela pergunta anterior, né? Ah, obrigada, Judite. Quais são quais são suas perspectivas com a música? Gabriela Lima, Sorocaba. Então, a banda Exu do Raul, ela pensa inicialmente exercitar essa questão da expressão musical. Nós somos uma banda independente e fazemos com amor, carinho. Gostaríamos de que nossa música alcançasse em outras paragens, outros lugares, mas a gente faz para 10, para mim. A gente já teve em Bonito, abrindo a primeira rave de Bonito, no Mato Grosso do Sul, para muitas pessoas, como também para 5 pessoas que foram num sarau, num show. E a nossa pretensão é, primeiro, a diversão, mas nós somos profissionais, vivemos de arte. Então, é sobreviver dignamente. Então, aproveitando, contatos. Contato. A banda Exu tem um site que, se você colocar no Google, não aparece. Exu do Raul. Mas também tem o e-mail, bandaexu@hotmail.com. Ali, se você manda o seu e-mail, a gente cadastra você no nosso mailing, e sempre que tiver shows a gente vai divulgando. Quem que fez a pergunta?
Quem fez a pergunta foi Gabriele Lima. Gabriele, é assim, eu acho que em termos de expectativa com a música, eu queria, sei lá, ganhar um Grammy, entendeu? Né? No máximo, tudo que puder, né? Mas assim, se a gente conseguir trabalhar a questão da intolerância religiosa e conseguir discutir, né, independente do nome da banda, alguns conceitos e levar essa música para frente, nós já estamos satisfeitos enquanto músicos, porque nos divertimos muito fazendo o nosso trabalho, né, e acho que esse é o fundamental, porque se a gente sem tesão, né, não rola, né, não há solução, como diria o Gilberto Freire. E para nós já estaria bom. Mas quanto mais a gente puder crescer, se você quiser levar a gente ali para o seu estado, para o seu país, para onde vocês estamos disponíveis, né, pode entrar em contato conosco, né, que estaremos muito felizes de levar para frente a nossa mensagem. Maravilha. Então, beijo de luz para Gabriele Lima. Obrigado, Gabriele. Esperamos, contamos com você. E a gente vai mandar um abração também para o Maurício Baracas, que está assistindo o programa. Maurício! Aí, Maurício, maravilha, aí, Maurício. Eu te amo, sou sua fã. Vamos também mandar um abração para os integrantes da banda Exu do Raul, que estão assistindo o programa. Laranjel, legal, estamos galera. aí, hein? Maravilha, né? E mandar também um abração pro Rabete, né? Ai, Rabete, um abração. esse é o vídeo que passou ali, hein, Rabete? Vai na onda. Oi, Nicanor, meu nome é Kleber Cetim. Estou assistindo ao programa. Maravilha, Kleber. Abraço de luz, né? Obrigado, Kleber. É isso aí, abração ao Kleber. Obrigado. A Marielle, do Rio de Janeiro, pergunta: Vocês são do candomblé ou da Umbanda? Bom, na verdade, como artistas e como a gente tem uma base de teatro, a gente pesquisa e a gente foi em vários terreiros de candomblé e de umbanda, aqui em São Paulo e em outros estados também. Até por uma deformação profissional, a gente sempre está pesquisando, sempre está lendo sobre o assunto, sempre chegam pessoas a nós também, né, para tirar dúvidas a respeito, né, disso. Mas a gente mesmo não tem... A gente tem uma religião, né, porque a gente acredita que há uma coisa superior criada por todos nós, né? Mas, pelo menos estou falando de mim, né? Mas eu mesma não sou de religião alguma, embora eu frequente a Umbanda, o Candomblé, a igreja, o templo budista. Eu nunca entrei numa sinagoga, né? Porque eu acho que eles são mais fechados mesmo, né? Sem convite acho que você não entra, mas eu acho que em todas as outras eu já fui. A vida é uma grande experiência, né? Com certeza, eu quero mais, quero ir para a Índia, né? Essa é a Marielle, Rio de Janeiro. Então, um beijo de luz para a Gabriela. Beijo de luz, vá! Nós gostamos do Rio de Janeiro? Ai, com certeza. Cuida dos óculos do Drummond, hein? Até lembrando um pouquinho, vocês conhecem, se vocês conseguirem dar uma canjinha, vocês conhecem alguma música em dialeto africano? Agora sim. Assim não, né? Até a gente tem umas que canta, tem umas que cantam, mas teria que ver qual, aquela Inhamba. Infelizmente Então vocês vão pensando no momento oportuno. Então, com muitas emoções. A Camille do Paraná disse: Nossa, te pegaram de surpresa, hein, Nicanor? Você viu, né? A todos nós, porque ninguém sabia, viu? Ninguém sabia de nada. Ai, maravilha, né? Bom demais, viu, Camille? Beijo de luz para você do Paraná. Viu, Camille? Eu acho que é interessante, eu sou do interior, né? Nasci lá na roça, meu pai era vaqueiro, né? E eu lembro que lá antigamente a gente tomava café. O Hernani Bagrança também é do interior, né, mano? Espírito Santo. Então, lá no interior a gente tomava café na tigela,
né? Ou era café com leite, o café na tigela, e vinha com farinha de milho. A gente não comia pão, era farinha de milho ou bolo de fubá quando a mãe fazia, né? Às vezes um bolinho diferente, mas o dia a dia era café com farinha, né? Que nem um sucrilhos. Sucrilho. Muito louco ali, né? E nos dias de festa, de arrastapé no interior, se fazia o quê? Café com biscoito. Será que o biscoito duro? Era duro, mas era gostoso, né? Mas já tá ali para molhar no café, amolece rapidinho. Então, para nós, Camille, o que vale é a espiritualidade, né? Com certeza. O amor que nós temos pela vida, né? Sim. É muito melhor a gente tomar um café junto, a gente bater um papo, do que fazer uma festa gigantesca que as pessoas não se olham. Não é verdade? Com certeza. Então, esse amor é fazer a diferença, né? Não é o valor capital que faz a nossa alegria. Nossa alegria é a alegria espiritual. Então, é bom demais, hein? Tá vendo? Estou ficando empolgado. Então, Camille, beijo de luz para Camille. Obrigada, Camille. Paraná. Então, com muitas emoções, você gostaria de enfatizar mais? Eu queria falar só mais uma coisinha, assim, porque eu falei da vaca mirim, né? Que acontece no Minhocão todo último domingo do mês e vai acontecer dia 28 de agosto agora. Mas também tem a festa da vaca, né? Que é uma festa que acontece toda a primeira sexta do mês, que vai acontecer dia 2 de setembro agora. Dia 2 de setembro. 2 de setembro, que essa já é uma vaca adulta, né? Tem o fanzine, né, que ele está mostrando, que é o... que tem um fanzine que é lançado uma vez, aliás, tanto na vaca mirim quanto na vaca adulta, tem o fanzine. Oh, né? Que maravilha! Nada como o apoio da produção, hein? E tem esse Brasil. Mote, que é a galactose. Porque a galactose é o leite da vaca da galáxia. Galáxia, galáxia, galáxia. Venha experimentar essa galactose com a gente na frente da Kilt, toda a primeira sexta do mês. Vara à noite, viu, gente? Venham preparados para ficar a noite toda e a gente vê a galactose, sentir como é. Experimentar uma experiência nova, extemporânea, na rua, com objetivo. O nosso objetivo é da diversão, gente. Conhecer pessoas, juntar as pessoas que querem curtir, mas também trocar, conhecer outras pessoas e dali surgirem outros projetos. Mas a ideia inicial da vaca é dividir esse amor galactoso pelo ser humano. É como dizem, né? Não fique fechado no seu mundinho. Vamos compartilhar. Vocês estão vendo algumas fotos do Exu do Raul, com muitas emoções, com o apoio da Sheila Brasil. Obrigado. Obrigada, Sheila. Beijo de luz. Beijo de luz. Então, vamos ver com a coordenação, né? Sim, sim. E dizer também que, queria só mais completar, dizer que a gente também faz intervenção de rua, né? Então, na verdade, a gente faz parte também de um coletivo que chama Coletivo de Opará, né? Que é o mesmo que organiza as vacas, né? E também faz arte de rua, né? Porque hoje em dia, não sei se vocês percebem, a maioria de vocês, mas a arte está saindo um pouco da galeria e está indo para as ruas, porque na verdade é nas ruas que as pessoas vêm, né? Podem ter acesso, né, a coisas que de repente até nas galerias não tem. Hoje em dia as galerias têm grafite, né? Tem um monte de coisas que é uma linguagem urbana, né? E a gente trabalha bastante essa coisa de rua, né? O movimento de rua em si. A vaca é uma festa de rua, né?
E dizer que a gente costuma trabalhar ali em volta da Praça Roosevelt também. Agora não, porque ela está fechada, né? Enlataram ela porque ela está passando por um processo de reformas, né? Ali na Roosevelt. Mas ela tem uma lataria em volta que a gente costuma aproveitar, pintar, né? Colocar etiques, né? Stickers lá. E também, quem for artista plástico, quem estiver desenvolvendo um trabalho nesse sentido, é muito bem-vindo. A gente tem alguns lugares de ação, mas podemos também ir a outros lugares, conhecer novas pessoas, que é super nossa vibe. E vocês estão prontos para oficinas? Estamos prontos para oficina, estamos prontos para tudo, porque daí vier. Vambora! Então, quem tiver alguma ideia aí de elaborar algum projeto, né, sociais e cultural, com certeza. Social, cultural, chamar a Amandi. Coletivo de Opará. Coletivo de Opará. Isso, porque é um grupo já de artistas plásticos, fotógrafos, né? Artistas de modo geral, gente que trabalha com figurinista, né? Que trabalha com roupas. Tem de todas as áreas lá, mas é um grupo que sempre está como suporte do outro, é uma equipe. A própria uma grande equipe. Do nome já diz, de Opará quer dizer mistura em Guarani. Então bom, misturar mesmo. Misturar todo mundo. Então é o seguinte, se alguém disser pra você, olha, você tem que ser assim, 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 só assim, não olha pra lá, não olha pra cá, você fala assim, eu sou de Opará. Isso mesmo. De Opará. Sou de Opará. Eu misturo, eu sou multicultural. Multicultural, maravilha. Sim, sim. Então, queridos jovens, nós estamos indo para o final. Que vontade, que saudade, né? Vontade de continuar, né? Então poderia fazer uma homenagem a Amandi, já que aqui. Sim, isso. Faz um... Quando a gente se conheceu, que eu disse que eu me encantei da arte dela, eu ganhei dela um livro e aí eu musiquei um poema dela. Que maravilha. Então eu cantaria esse como uma homenagem ao meu amor. Isso. E a todos amore, porque amor, sempre amor, Eu canto junto. O povo procria um pecado, perigo pardo de pensamento. Pinga sem patrão, pinga sem patrão, pinga sem patrão. É pecar, pegar sem pagar. Procuram-se palavras de poder, procuram-se palavras de poder. Pois perece um corpo pelado sem pão, pelado sem pão, pelado. Para cada ponte uma sujeira, para cada ponte uma sujeira. Não há príncipes de piolhos, não há príncipes de piolhos. Ou sem pentes, ou sem pentes. Permitam que eu pare este poema, permitam que eu pare este poema. Permitam que eu pare este, permitam-me, Parabéns, bom demais. Esse aí é um poema em P. Esse poema é todo em P. Então nós estamos agradecendo os internautas. Obrigado, internauta. Obrigado, vamos fazer um abraço coletivo. Falamos tanto em coletivo. Vamos dar um abraço. Hernani Bragança, no aniversário de Arte Onde Cultural. Aí, garoto. Bonito. Bom demais. Estamos unidos pela cultura e pela arte. Obrigado, Brasil. Obrigado, mundo. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado.